Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Uma excelente tarde. Hoje não tá aquele solzinho que a gente gosta, tá um tempinho mais assim, não sei se chove, se não chove, né, Clarinha? Boa tarde, gente. Mas tá gostoso, né? Hoje eu tenho surpresa para vocês, né? O Hernani, ele foi num sepultamento de um amigo de infância. E aí, Clarinha... Yasmin não teve tempo de vir. E aí eu fui o último tapa-buraco. Mas eu falei, olha só... eu sei que eu tô levando coisa boa, né? Não é isso? Então eu sei que os ouvintes vão gostar, eu sei que eu tô levando coisa boa, principalmente a galera mais jovem que se identifica. É, porque eu não sou palestrante, eu dava evangelização, mas eu não sou palestrante, né? Então eu venho só em última instância, assim, pra dar um apoio. Mas olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês que é engraçado. Como a gente tem esse ministério, digamos assim, eu e o Hernani, desde que ela era pequenininha, a gente fazia um trabalho, que a gente chamava de Via Crucis, né? Que a gente ia na sexta-feira para Vassouras, para Paraíba do Sul, e a gente fazia palestra, era a mesma palestra, era um grupo, né, de kardequização. Era 1 hora o Hernani, 1 hora eu, e era em vários centros a mesma palestra. Então era na sexta-feira quando chegava, no sábado de manhã um centro, no sábado à tarde em outro, aí ia para Vassouras, no sábado de manhã fazia um, ou no domingo de manhã fazia um, no domingo de tarde fazia outro, depois a gente voltava para o Rio. E ela ia. E ela, em cada palestra, se a gente falasse alguma coisa diferente, ela com uns 2 anos... Eu tinha as minhas críticas. Ela ia corrigindo a gente. Vocês contaram essa história errada. Eu assisto muito a palestra deles. Não foi essa história que você contou naquela outra vez, não. Ela ia prestando atenção. Eu sou a maior fã desses dois, gente. Eu sou muito suspeita pra falar. Então, ela tem bagagem, né? Por isso que ela veio. Eu espero que vocês gostem. Mas, para ficar bom mesmo, telefone fixo 33861400. Shelinha tá lá, já esperando a ligação de vocês. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633. 984867633. Aí eu vou pedir a vocês para darem um pulinho no YouTube, quem puder. Já dá o seu like lá na página da Rádio Rio de Janeiro. Dá um pulinho no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP. Curte, compartilha, porque é muito importante para a gente realmente essa força, amigos, né? Mandar para os amigos, marcar os amigos. E hoje o tema é muito bom, que todo mundo precisa ouvir isso. Então... Pode marcar os inimigos também. Talvez eles precisem também. Não precisa marcar só os amigos, se tiver inimigo pode marcar também, que às vezes é até melhor, né? Até bom. Quem sabe a gente já não resolve isso, né? E hoje sobre o que a gente vai falar, Clarinha? A gente vai falar sobre oração, né? Sobre a importância da oração. E a gente vai falar também sobre como funcionam as doenças físicas no plano espiritual, né? Como é que a gente trabalha elas aqui, como elas nascem no nosso perispírito, né? Mas essa é meio que a segunda parte. Primeiro a gente vai falar sobre a importância da oração até para resolver essas doenças e essas marcas que a gente traz. E o mestre de hoje, que Emmanuel trouxe, é um que a gente quase não fala, que é Tiago. Mas ele tem muita coisa interessante, eu acho que vai ser legal a gente falar sobre o Tiago hoje. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. A oração da fé. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem-se os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.
A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra por 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguns de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. E aí, Clarinha? Eu acho que o tema oração, pra mim particularmente, isso já aconteceu antes de eu cair de gaiato em algum lugar e o tema ser oração. E é uma coisa que acaba, me persegue um pouco assim, porque é uma coisa meio pessoal até o que eu vou falar agora, mas eu tinha um problema sério com a oração em si, porque desde sempre, desde muito pequenininha, eu sou filha da Iris e do Hernani. A oração da minha mãe, vocês escutam toda semana, eu acho maravilhosa, assim. Sério, eu tô triste, eu tô mal, só preciso ouvir a oração da minha mãe. Que bom que tem um monte de palestra gravada. E desde pequenininha, eu sempre ficava com a sensação de, eu não sei orar, porque eu não falo tão bonito quanto a minha mãe. Sim, eu só... Oh, meu juro, Deus! Juro pra você. E diversas vezes, eu sei que é Deus me botando nessas situações, me pedem pra orar. Teve uma vez que eu fiz culto no lar em casa, eu tava passando mal, aí li o evangelho, por algum motivo eu tava sozinha, no dia seguinte eu tinha centro espírita, e aí caiu... Eu falei, cara, eu não sei fazer oração sozinha, não tô conseguindo orar, vou abrir o evangelho, porque eu sempre tive isso na cabeça, de, eu não sei fazer oração. E aí eu abri ali o evangelho na parte da oração, abri assim, oração. Eu falei, caraca, que ótimo, vocês estão me ouvindo, legal. Aí li e tal, e aí no dia seguinte eu fui pro centro espírita, um salão cheio de gente, muita gente, assim, eu tava só assistindo, era só uma telespectadora, e aí a palestrante virou e falou assim, Clara, por que você não faz a oração hoje? Eu estava, tipo assim, quase na última cadeira. Eu olhei pra ela e falei, por que hoje? Por que eu? Aí ela, não, eu acho que é bom você treinar, fazer oração, pra você entender que você tá sempre sendo ouvida. E falou pra mim, assim, olhando pra mim, assim. E aí, depois disso, eu falei, tá, qualquer coisa que eu sentir que eu puder falar é considerado oração. Eu já entendi o recado. E desde então, em muitas situações da minha vida, quando eu tenho que orar, até em locais que eu não... Por exemplo, a gente foi no enterro, não foi? Algumas semanas atrás, da nossa vizinha da frente. Eu gosto muito da nossa vizinha, espero muito que ela esteja bem, que Jesus tenha acolhido ela. Mas a gente estava com a família dela, que eu não tinha intimidade nenhuma, e eles estavam me pedindo para orar no enterro dela. Cara, eu fui pensando, que bom que minha mãe tá indo, porque a minha mãe vai orar. Juro por Deus, gente. Eu estava no carro, falando assim, cara, que bom que minha mãe tá indo comigo, que eu não tô indo sozinha, porque minha mãe tem uma oração ótima, minha mãe tem mediunidade de cura, ela vai acalmar o ambiente, porque minha mãe me acalma muito. E aí eu fui pensando nisso, e eu cheguei lá, minha mãe orou, fez uma oração linda, gente, linda. E aí o cara olha pra mim e fala, Clara, queria que você orasse. Eu falei, por quê? Minha mãe já fez uma oração tão linda. E ele, não, é importante que você ore. E começou a insistir, não foi? Pedindo pra eu orar. E não é a primeira, não é a segunda, isso acontece muito comigo. E eu sempre tive essa trava, assim, de, caraca, eu não sei orar, eu sou uma pessoa que me apega muito nas músicas. Eu canto quando eu tô com medo, eu canto quando eu tô chateada. Essas músicas espíritas é um jeito meu de orar. E eu fui aprendendo com o tempo que tudo isso é oração, né? Que você cantar porque você não tá sabendo usar as palavras, você não consegue, sabe? E você orar na sua cabeça, você orar em qualquer momento. Hoje em dia, eu aprendi muito isso. E eu tive que aprender com essas situações da minha vida, em que Deus foi colocando situações em que eu fui precisando falar e orar, porque eu achava que a minha oratória era ruim, que eu não conseguia me comunicar, que Deus tem... Minha mãe fala tão bonito, sabe? Será que Deus vai me ouvir eu falando, poxa, por favor, sabe? Então eu achava que eu tinha que, de alguma forma, né? Mas eu aprendi mesmo, assim. Hoje em dia eu oro muito mais do que eu orava, porque eu achava que eu, de certa forma, não conseguia orar, eu só cantava. E hoje em dia, além de cantar, né, que é uma coisa que acalma o coração, que me traz paz também, eu aprendi que tem que orar a todo momento, porque é isso que vai acalmar o seu dia, assim. De certa forma, é um momento seu em que você para, você respira e você começa a pensar com clareza e tenta, de certa forma, afastar toda essa influência externa, todos esses... Até obsessões. Às vezes as obsessões não são nem suas e você está ouvindo coisas dos outros e sua cabeça está um caos e você tem tanto problema e você fala, cara, eu preciso parar e preciso rezar.
Ou então, quando você está dirigindo, isso aconteceu comigo essa semana também, nossa, olha isso. Eu estava dirigindo e eu estava indo levar uma amiga para o hospital, lá em São Cristóvão, e a gente mora longe de São Cristóvão, eu não conheço a área. E aí a gente pegou uma saída errada, e aí o Waze começou a apitar dizendo que a gente estava num local de perigo, e aí eu comecei a ficar nervosa, e a música alta, e aí eu falei assim, cara, eu preciso rezar, parei tudo, botei música espírita, minha amiga nem era espírita, eu botei minha música espírita, comecei a cantar, começou a cantar Jesus, São Francisco de Assis, eu falei, cara, eu preciso me acalmar, porque eu tô tão nervosa que as coisas podem começar a dar errado pelo meu nervosismo, às vezes não tem nada a ver. Preciso ter clarividência, preciso respirar fundo, a gente tem que parar. E, ultimamente, eu tenho aprendido isso. Quando as coisas começam a dar muito errado, quando eu começo a ficar muito chateada, quando meu coração acelera, já é o meu primeiro sinal. Meu coração começou a acelerar, seja de nervosismo, seja de pressão, seja de, cara, tô fazendo uma coisa muito importante que eu preciso focar, a primeira coisa que eu faço é eu vou rezar. Porque, no mínimo, eu vou ter certeza que sou eu que tô fazendo aquilo ali. Que se eu errar, veio de mim, porque eu tô rezando. E, assim, ou eu tô com um mentor, ou eu tô sozinha pra ter certeza que não tem ninguém me influenciando. Faz sentido? Faz muito sentido. E é importante isso, né? Porque muita gente pode estar se sentindo assim também. É muito comum as pessoas terem uma dificuldade de achar que só alguém orando por você que aquilo vai acontecer. Quando, na verdade, Deus está esperando você orar para vir te socorrer. Né? Através do teu mentor, através, né, da falange que te assiste. E essa conexão realmente é importante. Outra coisa que eu fazia muito também. Meu nome é Clara, né? Imagino que vocês saibam ou estão descobrindo agora. E eu amo muito a falange de Clara de Assis. E eu tinha uma coisa que eu só pedia coisas muito importantes para Clara. Falava, cara, eu vou pedir para Jesus que atende todo mundo. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas assim, tanta gente precisando, tanta coisa séria acontecendo no mundo, né? E eu vou pedir coisa fútil, vou pedir para ficar calma, sabe? Vou pedir para ficar calma para Jesus, que deve receber uma demanda maior. E aí, Clara, que me escuta sempre, eu vou pedir só coisa séria. Gente, eu pensava muito isso. Pensava assim, cara, eu vou sobrecarregar os santos, sabe? Eu vou só agradecer e vou me virar com o que eu tenho. Não, a gente pode pedir, a gente pode orar, eles estão ouvindo a gente, sabe? Eu aprendi isso numa palestra da minha mãe, que foi uma virada de chave muito grande para mim, assim, porque você falou, cara, pede. Pedir e obtereis, sabe? Orar e vigiar, e no mínimo você vai estar mais calmo. E eu falava, cara, eu não vou pedir isso, tá doido? Vou falar nada. Pô, tem uma prova, eu fui fazer a prova da OAB. Agora eu sou advogada, mas quem faz direito sabe que é muito difícil. E eu falava, cara, eu não vou ficar pedindo a Deus para passar na OAB, porque depende de mim. Mas eu posso pedir paz, eu posso pedir calma, eu posso pedir concentração, eu posso pedir uma boa noite de sono, eu posso pedir muitas coisas que eles podem me ajudar, porque eles podem. E isso tudo vai influenciar no que eu vou fazer. No resultado final. No resultado. Então, eu demorei para aprender que eu posso pedir o que eu quiser para Clara, que Clara está me ouvindo, independente do que eu falar. E eu parei com isso de, eu só posso pedir coisas sérias, porque pedir coisas pequenas não faz sentido, porque tem muita gente pedindo. E não é assim que funciona, não é, eu vou resolver só 10 demandas hoje. Não é o mundo corporativo dos espíritos. Eles têm uma falange, eles protegem as pessoas. E, às vezes, a gente está iluminado, né? A gente está centrado, a gente rezar, a gente ter essa calma, faz com que nós sejamos um mecanismo para ajudar outras pessoas ao nosso redor que não estão. Principalmente isso. Que eles podem falar, cara, a Clara tá pedindo calma, eu vou lá dar calma para ela, porque alguém vai bater na porta dela precisando de ajuda e ela precisa estar centrada. E eles aproveitam esses momentos, né? Então, eu demorei muito para aprender isso. Então, oração é uma coisa que mexe muito comigo, assim. É um tema muito bom, então, assim, foi pra o mim. tema certo, né? Foi, eu senti que foi. Então, vamos lá. Essa passagem, ela traz coisas muito interessantes. A primeira delas é que ele diz assim, primeiro, ele pergunta se você vê alguém que está sofrendo e manda orar. Mas aí ele diz assim, você vê alguém que está feliz? Manda ele louvar. Ou seja, Tiago traz aqui para a gente a importância de você fazer a oração quando você está precisando, mas manter a oração quando você está recebendo. E a gente esquece disso. Então, nos momentos bons da nossa vida, ora, ajoelha, reza, agradece, louva, né? Eles chamam aqui louvar a Deus, é orar agradecendo ao Pai, né? Toda aquela... Porque quando você faz isso, você está reconhecendo ao Pai que tudo aquilo, toda a abundância que você está participando, seja abundância de paz, seja abundância financeira, seja abundância de saúde, que tudo aquilo que você sabe que vem dele. Então, isso é a humildade que Deus espera de nós, que os Espíritos esperam de nós. A outra coisa que eu achei muito interessante é que, primeiro,
quando você está doente, chame os presbíteros para oração, chame o óleo ungido. Ele está dizendo assim, olha, eu sei que você está fraco. Eu sei que quando você está doente, você pode orar sozinho. Tanto que ele fala que lá em cima, se você está triste, você está com problema, vai orar. Mas eu sei que você está fraco. Eu sei que vai ter um momento da sua vida que você vai precisar de ajuda. E os irmãos de fé, eles estão aqui para isso. Então, não tenha vergonha de pedir. Não tenha vergonha de chegar para o irmão e falar assim, poxa, me dá um passe. Faz uma oração por mim. Coloca meu nome nas suas orações, não tenha vergonha de pedir. Isso não é sinônimo de fraqueza. Isso é sinônimo de grandeza. Porque o humilde é grande diante de Deus. Então, essa passagem ela é muito interessante também por causa disso. E aí, ele fala o seguinte... fala que a oração vai curar com a fé, tudo isso que a gente já sabe. Mas ele diz assim, confessem-se uns com os outros. Olha que coisa interessante. Porque, às vezes, a gente acha assim, os meus pecados, né, no sentido assim, as minhas dificuldades, eu vou resolver sozinha, entre eu e Deus. Sim, pode ser que você consiga. Mas quando você, às vezes, confessa isso em voz alta, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, de trabalho hoje que aconteceu, né? Uma situação meio boba de um cliente meu, que uma funcionária estava saindo, na verdade, uma sócia estava saindo, mas, na verdade, ela tinha umas cotas pequenas e ela tinha arrumado um outro emprego, não estava se dando bem na sociedade, pediu para sair. E aí ela começou a pressionar, começou a ligar, eu tenho que sair, porque aonde eu estou trabalhando agora, eu não posso estar nessa sociedade. Eu falei assim, ai, gente, poxa, ela está mentindo, sabe, para perturbar. Vou fazer no meu tempo, vou fazer no tempo da empresa, não vou correr, isso eu, né? E aí a minha funcionária, que é uma fofa, Dani, né, que é praticamente minha sobrinha, ela falou, Iris, não tem como, por que ela não pode ter um outro emprego estando aqui, a gente vai fazer com calma. E aí eu descobri ontem o motivo pelo qual ela estava querendo sair com tanta urgência e ela tinha razão. Ela precisava abrir um MEI e não podia estar numa empresa, né? Para quem não sabe, quem é sócio de uma empresa não pode ser microempreendedor. E aquilo realmente estava prejudicando ela. Gente, quando eu soube disso, eu fiquei tão arrasada. Eu falei assim, gente, por que eu duvidei? Por que eu não liguei para ela e perguntei assim, amor, qual é a sua necessidade? Deixa eu ver como eu posso te ajudar. Eu parti do princípio que ela estava mentindo, que ela estava de má vontade. Eu julguei uma pessoa que eu nem conhecia. Aí aquilo me arrasou, sabe? Aquilo foi assim, caraca, você está querendo sempre ser uma pessoa melhor e você faz uma dessa, como é que você faz isso? Aí eu parei e pensei assim, não, peraí, eu vou conversar. Dani, olha só, eu quero retirar tudo que eu falei. Eu quero pedir desculpa, né? Eu estava errada, eu não sou essa pessoa e nem quero ser essa pessoa. Isso serviu de aprendizado. Da próxima vez a gente tenta entender com calma o problema do outro, mesmo que o outro esteja aflito, nervoso, agressivo, arrogante. Vamos entender com calma e vamos tentar ajudar. Então, às vezes, quando você exterioriza, sabe, o seu erro, a sua falta, porque na hora que eu falei isso, a Dani me respondeu assim, nossa, você tem razão, mas você é uma pessoa boa, fica tranquila, mas agora eu também vou prestar atenção, eu também. Então, assim, você passa para o outro, né, ela também absorve. Você vai criando uma rede, porque a gente pode errar, gente. Errar é humano. Eu falo assim, olha, a gente não tem que ter vergonha de errar, a gente tem que ter vergonha de não assumir os erros, né? E de gostar dos erros, porque tem gente que erra e fala assim, eu faço mesmo e acabou, eu fiz porque me irritaram. Não, o que a gente tem que ter vergonha é de não querer acertar, não de errar, de não querer ser uma pessoa melhor. Então, quando ele fala que confessem uns com os outros, é por quê? Porque quando você confessa, né? Quando você fala assim, caramba, eu não devia ter agido dessa forma, eu não devia ter falado áspero, eu não devia ter sido arrogante, eu devia ter sido um pouco mais sutil, eu podia ter sido um pouco mais generoso. Às vezes você vai falar o que você tinha que dizer. Às vezes você precisa falar uma verdade que é dolorosa, mas você tem várias maneiras de falar aquela verdade. Você pode falar acolhendo, você pode falar agredindo. Então, quando você entende isso e você vai lá e acolhe, olha, desculpa, eu não deveria ter feito dessa forma, a minha intenção era boa, mas realmente não justifica. Quando você começa a entender essa necessidade, você começa a criar uma rede de empatia na sua volta. E a empatia é uma coisa que está faltando muito no mundo. A gente está perdendo a empatia, que é olhar o outro com carinho, olhar o outro com respeito, olhar o outro assim, caramba, eu estou sentindo a dor dele.
sentir a dor do outro é importante. Tem gente que fala assim, não tem como você sentir a dor dele, porque a dor dele é dele. Não, tem sim, tem como sentir a dor dele. Eu não preciso esperar doer em mim para eu sentir a dor. Né? Você imagina uma mãe que perde um filho, você tem um filho, tu olha para o teu filho e você sabe. Óbvio, você sabe que dói, né? Então, quando você sabe que dói, você não quer para o outro aquilo que você não gostaria para você. É isso que Jesus vai ensinando a gente a ter empatia. Primeiro, para a gente entender como é com a gente, depois, para a gente entender e aprender a amar o outro. Então, essa parte aqui é muito importante. E também, por último, e não menos importante, ele fala o seguinte, olha só, ele cita Elias, né, que era fervoroso, né, mas ele diz o seguinte, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se que quem converte o pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Muitíssimos pecados de quem? Não é da pessoa não, amigo, é nosso. Porque quando você salva a vida de uma pessoa, quando você traz essa pessoa para o caminho reto, quando você não desiste de alguém, esses muitíssimos pecados que serão perdoados, não é daquela pessoa, não. É o seu. Por quê? Porque Deus diz que a gente cobre com amor uma multidão de pecados. Então, toda vez que você socorre, né, um irmão que caiu no erro, no vício, ou que vai cometer, e você chega lá e fala assim, poxa, não faz isso não. Eu lembro uma coisa... A minha tia tinha uma questão muito forte em favor da gravidez, né? Ela engravidou, né? É solteira, casou, e por isso que ela teve um filho, né? E ela tinha uma coisa assim muito forte. E ela salvou, ela salvou várias crianças que seriam abortadas ao longo da vida dela. E parecia uma coisa, porque quando acontecia próximo, a espiritualidade dava um jeito da pessoa contar para minha tia Marli, porque sabia que ela ia dar o conselho certo. E ela começava, não faz isso, poxa, todo mundo vai te ajudar, não, sim, eu estou aqui. Ela não tinha como ajudar, ela não tinha dinheiro, ela não tinha... Mas ela dava tanto apoio moral, ela dava tanta força, ela fazia tanta oração, e as pessoas acabavam tendo os bebês. E uma vez eu fui no aniversário de 50 anos de uma amiga de infância, né, que eu não via há muito tempo, e lá eu conheci uma das meninas que ela salvou. E ela estava lá com 2 filhas. E ela falou assim, a minha mãe me fala todo dia que quem me salvou, né, que só me teve por causa da sua tia Marli. E aquilo, sabe, foi tão bonito para mim ver aquela família linda, sabe, ver todo mundo ali. E eu falei, caramba, que coisa linda isso, né? Então, eu imagino, né, tia, você está aí no plano espiritual, mas eu tenho certeza que isso, né, valeu e muito, né, para você estar aí agora... bem, está socorrida, né? Está aí recebendo, né, parte desses bônus horas. Então, é muito importante. Quando ele fala que você vai receber, né, que uma multidão de pecados vai ser perdoado, não é o pecado daquela pessoa que você está socorrendo, são os seus. Então, você vai receber, sim, porque todo bem que a gente faz, a gente recebe. Uma coisa muito interessante em relação à oração, que eu não queria deixar de falar aqui, é o seguinte. Nós vivemos mergulhados numa energia em raios cósmicos. Nós vivemos mergulhados, né? Se a gente conseguisse ver os raios, a energia, né? a eletricidade, o campo magnético, você pega um ímã, você coloca um ímã, ele se atrai, isso é um campo magnético. Nós temos campo magnético, o ser humano tem campo magnético, isso é real. Não interessa se você é espírita, se você não é espírita, se você acredita no espírito, o campo magnético do ser humano é real. Já foi medido, já foi fotografado, isso é real. Então, a gente começa a perceber que se nós temos um campo magnético, né, e se nós somos bombardeados por raios o tempo todo, você vai absorver no teu campo magnético aquilo que você criar a sintonia. Quando você faz uma oração, você se liga com o campo magnético superior. E mesmo que tudo esteja sendo feito, é a expiação, é a prova para dar errado, na hora que você se liga com o campo magnético superior, você eleva, né, e você pode mudar tudo. Você pode mudar tudo o tempo todo. O Espiritismo ele não acredita no karma, como os nossos irmãos budistas. O Espiritismo acredita na programação reencarnatória. É um pouco diferente. E é diferente como? Você pode mudar tudo a cada minuto.
dependendo muito das suas escolhas. Mas a gente chegou no comercial. Não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Obrigada para quem continua aqui com a gente. E oi para quem está chegando agora. A gente já falou um pouco sobre oração, né? E a gente vai ler agora as linhas de luz, mas primeiro ela vai falar um pouco sobre as mensagens que a gente está recebendo. O que a gente falou sobre oração? Faz um resuminho aí para o pessoal que está chegando agora. A gente falou sobre a importância da oração, a gente falou sobre como ela eleva o nosso pensamento, sobre como ela eleva a nossa vibração, sobre a importância da gente conversar uns com os outros, assumir os nossos erros, ajudar. A gente falou sobre um pedaço muito importante, né, que é quando a gente tenta trazer uma pessoa para o caminho certo e acaba curando os nossos próprios pecados, porque isso é muito importante, porque Jesus diz que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, acaba que quando a gente trabalha tanto com essa vibração, tanto com essa oração, tanto com essa ajuda ao próximo, a gente também está se curando e não só ajudando os outros. Muitas vezes a gente está ajudando até mais a si mesmo do que os outros, dependendo. E que é muito importante manter a oração sempre, orar e vigiar, não ter vergonha de pedir, não ter vergonha de orar e trabalhar sempre com o que você está disposto e o que é possível fazer, entendeu? Então, assim, se você falar, eu não consigo orar sempre, então canta uma música espírita, entra em vibração, pensa em coisas boas, faça exercícios, entre em contato com a natureza, tudo isso, de certa forma, eu acho que é um jeito de você orar também, de você entrar em contato com Deus, de você elevar o seu pensamento, a sua vibração. E quando a gente está centrado, de certa forma, a gente consegue ajudar os outros da melhor maneira possível, né? A gente está intuído, né? Então, mais ou menos um resumo bem rápido é isso. Daria um seminário, né? Eu queria mandar um abraço para Lúcia Maria Vilas Boas, saúde e paz para essa família linda. Ela foi lá aqui 36, obrigado, querida. Mário Sérgio de Olaria, programa Quintas do Evangelho, é show de bola. Beto Orlando de Rio Bonito, um abraço para vocês aí, meninas lindas do Quintas do Evangelho no MAP. Obrigado, Beto, que Jesus te abençoe. Boa tarde, meninas. As duas parecem irmãs. Aí quem ganhou o dia hoje fui eu. Eu também acho. Muito bonitas. Ainda bem que o Hernani não está aí hoje. Na seara de Jesus, os trabalhadores são poucos e há muito trabalho a ser feito, mas vocês duas continuam no serviço do bem. Pedi a Jesus que abençoasse vocês hoje de manhã. Meu Deus, que lindo! Estou prestando muita atenção nos ensinamentos e reflexões. Já que vocês são íntimas de Jesus, pede a Ele por mim. Olha, eu vou mandar essa mensagem para mim, porque eu recebi isso como uma bênção. Eu vou retribuir, né, essa oração que você fez por mim, porque é isso, né? Eu acho muito importante a gente entender que quando a gente é abençoado, né, a gente também pode abençoar. Nossa, lindíssimo. Nossa, muito bonito mesmo. Eu queria mandar um abraço para Maria Célia Lacorte, para Sônia Regina, do Rio Comprido. Boa tarde, paz e bem, amo muito vocês. Ela chama sempre a gente de casal 20, mas hoje é Clarinha que está aqui. Deus abençoe sempre. Mário Sérgio de Olari. Aqui. Pedro Luiz do Valqueiro, estão na escuta, gostando muito do programa. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro, eu adoro isso. Boa tarde, família abençoada. Os nomes na irradiação eu já coloquei, mas ele não me mandou aqui o nome. Deixa eu ver aqui. Maria Fiuza, boa tarde. Kátia Reis, boa tarde, família linda. Chegou o melhor dia da semana para mim. Ai. Meu refúgio, meu aprendizado, minha paz, minha mentora. Ai, meu Deus, eu vou ficar muito boba assim com vocês. Cris Duarte, boa tarde, meninas. Deus abençoe infinitamente. Mandou girassóis para mim. Todo mundo já sabe que eu amo girassol, né? Ana Paula, oi, boa tarde, lindas. Olga Machado, boa tarde. Zumira Holanda, depois de muito tempo volto, com muito amor para o aprendizado. Boa tarde, família linda. Ai, que bom que você voltou. Gente, eu lembrei de uma ouvinte, Tilma Moreno. Se ela estiver ouvindo a gente, lembrei na irradiação. Eu espero que você esteja bem
e não sei, no meu coração você veio. Valéria Ribeiro, boa tarde a todos. Tereza Alves, boa tarde, Iris. O tema de hoje é muito interessante. Estou com vocês. As irradiações eu já coloquei. Valéria Lemone, me identifico com a Clarinha. Um abraço para Olga Machado, Gedalva Azevedo, Kátia Reis. Hoje Deus caprichou no tema, com a maestria da Iris e a Clarinha. Deus abençoe. Mônica Anes, Valéria Ribeiro, Maria da Glória. Hoje nós estamos concorridas, hein? Parabéns pelo programa. Vamos agora aqui para o YouTube. Deixa eu ver se... dá tempo ainda. Vamos lá. Daniele Batista, boa tarde, amigos, irmãos. Vocês são incríveis, gratidão. Vera Lúcia Leite, boa tarde, com muita saúde e alegria. Excelente estudo para todos nós. Ela mandou um boa tarde para Clarinha. Marilene Melcide está sempre com a gente também, botou um coração azul. Boa tarde, queridas. Marcos, boa tarde, estamos juntos. Lucimar da Silva, ela disse que é o like 16. Gabriela, tão iluminadas, amo vocês demais. Oh, meu Deus, vocês são muito incríveis. Espera aí. Espera aí que eu me perdi. Ainda bem que é a Clarinha, né, que não vai reclamar. Céu Hernandes já reclama. Vera Lúcia Leite, orações abrem portas, janelas, gratidão, é verdade. Dizem que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Iris, você pode tocar qualquer um, a sintonia de vocês, da sua família, é muito incrível. Oh, meu Deus, Deus abençoe poderosamente. Obrigado, Daniele, que Jesus te abençoe imensamente. Álvaro de Oliveira, saudações, ele é do Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer em Campo Grande. Um beijo enorme para todo mundo de lá. Júlio César Reis, boa tarde, irmãos amados. Vera Fernandes Melo, boa tarde, like 31, o nome eu já coloquei na irradiação, tá? Regina Oliveira, boa tarde, que equipe boa é essa, meu Deus, que família abençoada, muita paz. Eu agora estou querendo treinar as netas. A minha neta vai fazer 15 anos domingo, né? E vou te falar, não é mole não, né? Que Jesus abençoe minha princesa. Regina Oliveira, boa tarde. Já falei boa tarde, que equipe boa. Vamos ver aqui, peraí que eu já me perdi de novo. Não, mas dá tempo ainda. Valdec Boaventura de Realengo. Abençoe, ilumine e proteja sempre vocês. Obrigado, querido. Boa tarde, Silvana Lima, boa tarde, linda sua filha, muito bom ouvir os jovens. Né? Eu também acho, dá um gás, né? Daniele Batista, que lindo, Clara, estou apaixonada por você, porque eu também sou assim. Ai, que bom! Boa tarde, meninas. Clara, bonita, gente. José Werneck, boa tarde, meninas lindas, espirituais. Também radiações e radiações eu já coloquei. Tânia Regina botou uma estrelinha para Clara e um girassol para mim. Ariete, boa tarde, suas lindas por aqui. Ligadinho em mais um ótimo programa. Deus abençoe a todos. Todo mundo que está pedindo radiação eu estou colocando. Eudineia Matos, bem-vindas. Aqui em casa, tudo de melhor na vida de cada um. Ai, que bom. Fátima Regina mandou um boa tarde. Silvana Lima mandou um boa tarde. Sua filha é linda, muito bom ouvir vocês. Denise Andrade, amando ver essas poderosas mulheres. Gratidão. Teve alguém que botou um comentário tão engraçado, mas eu estou com medo de ter perdido aqui. Linever Sabino, boa tarde, que programa lindo, com pessoas lindas, grandes ensinamentos, gratidão pela oportunidade, que Deus abençoe infinitamente vocês. Gente, vocês estão me deixando muito boba. Mãe não aguenta isso. Clara, perfeito, quanto de nós sentimos a mesma coisa, gratidão. Lembrei, aqui, Valdec Boaventura, Iris, o estúdio está cheio, inclusive Emmanuel está aí, mas o Hernani perdeu. Adorei. Adriana Maia, boa tarde, meninas. Gratidão por esse programa, as orações eu já coloquei. Um beijo para Jussara assistindo, nossa amiga querida. Um beijo enorme para Gabi, né, que é filha da Jussara, que estava com a gente até agora. Eu achei até que ela ia vir hoje. Roberto Castanheira, ótima tarde. José Fernandes de Mello, olá, família linda, abençoada. Já dei meu like.
Sérgio Mártires sempre com a gente também. Boa tarde a todos. Vamos ler o Emmanuel, senão a gente não vai dar tempo de comentar. Vamos lá. O remédio salutar. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades, essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas, referindo-se-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado como raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos do fígado, outros nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio esse cuja pausa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi o médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio de salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas, na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos o remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Então, Emmanuel, como sempre, maravilhoso, né? Essa passagem, ainda que não calemos ainda na consciência, um discurso que a gente não consegue ouvir do invisível continua nas nossas mentes e continua no nosso entorno. Então, quantas vezes a gente escuta alguma coisa de alguém, você dá um conselho, a pessoa na hora repudia. Não, você quer o quê? Que eu seja bonzinho? Você quer o quê? Eu não sou Jesus, não. Mas ela vai para casa com aquilo na cabeça e aí o mentor dela achou o fio que ele vai puxar para conversar com ela no desdobramento do sono, para trazer ela, poxa, pensa bem, é isso que você quer para você, né? Não é melhor? Então, às vezes, você acha que você... eu vou falar para quê? Não adianta nada, ele não escuta? Quem sabe? Talvez ele não escute dessa vez, mas aí na próxima, você já falou uma vez, você vai falar de novo, e aí ele, caramba, da outra vez que eu não fiz aquilo que aquela pessoa falou, puxa vida, eu me arrependi. Então, né, eu achei tão engraçado. Alguma coisa que eu falei para Yasmin, né, e eu falei, cara, você tem que fazer isso. Eu nem me lembro o que é para contar aqui, não me lembro mesmo, de coração. E aí acabou que ela não fez e aconteceu o que eu tinha falado. E ela virou para mim e falou assim, olha, você agora, eu aprendi a lição. Eu fui rever aqui a minha vida. Você pode falar qualquer coisa que pode parecer um absurdo, pode estar um sol absurdo, meteorologia dando verão até o final do ano, sem chuva. Se você falar, pega o guarda-chuva, eu pego 2 e levo. Porque eu sei que vai acontecer. Então, eu posso não achar que esse caminho não é o que eu queria, não é para ser tomado, mas não é possível, né? Porque toda vez que você fala pontualmente alguma coisa e eu não escuto, eu me dou mal. Então, eu vou passar a fazer isso. Eu falei, quando você faz, não vai acontecer, mas porque a energia, ela funciona dessa forma, né? Porque a obsessão, ela quer te pegar despreparado, ela quer te pegar desprevenido. Quando você está prevenido, parece, né, que não ia acontecer, mas às vezes ia. Só que não tem mais graça, né? Não tem mais graça porque você não vai cair. Então, aí não tem mais graça. Então, realmente é importante a gente lembrar que a gente tem que falar, que a gente tem que se ajudar, né? Que às vezes você fica assim, não vou falar nada não vou me meter nisso não. Eu já falo assim, quem me conhece sabe que eu me meto, gente. Então, nem vem me contar. Se não quer que eu me meta, não venha me contar. Porque se me contar, eu vou me meter. E vou dizer mais uma coisa, tá? Mais uma coisa, que é feio, mas eu vou falar.
né? Não fale para alguém do meu lado, porque se eu escutar, eu me meto também. E eu nem me incomodo que a pessoa vire pra mim e me dê um passa fora, tipo, cala a boca, não tô falando com você. Eu falei, não tem problema nenhum, eu sei que você não tá falando comigo, mas eu quis ajudar assim mesmo, mas tudo bem, use se quiser. Eu não me importo. Não me importo em tomar um passa fora. Por isso, né, mas só vou falar, óbvio, né, se eu puder ajudar, se for pra falar o bem, se for pra dar um bom conselho. Eu não tô aqui pra me meter na vida dos outros à toa. Mas eu não me importo. Pode me dar passa fora, pode falar. Eu não ligo, porque no fundo eu sei, né? Quando Deus me pede para falar, e eu escutei isso, gente, da Baby Consuelo, né? Não pessoalmente, o mundo todo escutou. Quando ela chegou lá no palanque, no meio do carnaval, falou do arrebatamento, né? Vocês lembram disso? Depois eu vi uma entrevista que ela falou assim, cara, eu posso não concordar, eu posso achar que não é a hora, mas se Deus mandar eu falar, eu falo, porque não sou eu que estou falando, é Ele, né? E eu vou obedecer, sinto muito, eu sou uma serva que obedece. Então eu falei, eu pensei em casa, baby, me identifiquei. Mandou eu falar, eu vou falar, né? Porque as poucas vezes, vou até contar uma história, as poucas vezes que eu não quis falar, deu problema, entendeu? A espiritualidade contou comigo e eu não falei. Eu comecei na seara de Jesus a dar passe, né? Trabalhar no passe de tratamento, né? O passe de cura. E aí a gente perguntava qual é o seu problema e tal, antes de dar o passe. E ela me falou alguma coisa, né? Que eu não me lembro agora, mas não sei se era artrite, alguma coisa. Uma coisa simples, não era nada. E eu comecei a dar o passe, me aparece um espírito todo de branco do meu lado e diz assim, olha, você tem que passar uma dieta para ela. Gente, eu já era contadora nessa época, mas eu fiz faculdade de nutrição, então eu trabalhei em hospital, eu já fui nutricionista, né? Eu tenho faculdade de nutrição. E ele fala assim, você tem que passar uma dieta para ela, você tem que explicar para ela, né, que ela tem que diminuir a gordura, ela tem que... E me falou lá, né, associado a riscos coronarianos. E aí eu terminei de dar o passe e falei, gente, eu não vou falar isso para essa senhora. Porque se ela não tinha nada, agora ela vai ter, né? Porque ela entrou aqui com uma dor no joelho e eu falo para ela que ela está com problema. Não vou falar nada. Não falei nada, tá? Não falei nada. Terminou o passe, ela saiu, só que eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu fiquei, caramba, e agora? Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Aí fui falar com o Alberto, não sei nem se ele lembra disso, que hoje é o dirigente da casa. Na época ele era um trabalhador, né? Mas hoje ele é o dirigente. E aí eu falei assim, Alberto, aconteceu isso, o que eu faço? Aí ele falou, você fala com ela. Eu falei, não, Alberto, eu não tenho coragem, vai comigo, o que eu vou dizer? Aí ele falou assim, se acalma, faz uma oração que Deus vai colocar as palavras na sua boca. E eu era muito crua, muito nova ainda, né? E aí eu cheguei para ela com carinho, falei, poxa, eu não falei exatamente tudo, mas passei que ela tinha que se cuidar, que ela tinha que fazer uma dietinha. E aí eu escrevi o que ela tinha que fazer. E ela falou, nossa, muito obrigada. Ela saiu bem, fez a dieta. 2 semanas depois, ela começou a faltar. E eu falei, será que ela ficou chateada com o que eu falei? Fui perguntar ao Alberto. Aí o Alberto falou, não, Iris, ela teve um AVC. E o médico disse que a sorte dela é que ela já tinha diminuído muito o risco coronário dela, porque ela já estava 2 semanas se cuidando, né? Mas ela estava na eminência, entendeu? E já estava no processo de cura, né? Mas ainda assim ela teve um AVC leve, podia ter sido muito mais grave. Então, às vezes, né? Se estão me pedindo para falar, eu vou falar. Se eu sentir no meu coração, eu faço uma oração, é isso mesmo? Então, vamos embora. Façam a mesma coisa, porque Deus fala por todas as vozes. Ele não fala pela minha, Iris, pela Clara, ele fala por todos nós. E muitas vezes ele vai lá na Iris, aí a Iris fala, vou falar isso, não vou me meter nisso não. Aí ele vai lá na esquina, no irmão de rua, que está recebendo a quentinha e fala, olha, aquele irmão de rua que está sendo socorrido é o que socorre, né? Então, é importante a gente saber que todos somos usados pela espiritualidade o tempo todo. Não, e a importância dele virar para você e falar, se acalma, faz uma oração, respira, que Deus vai botar as palavras na sua boca, né? Isso aí é muito importante, você pensar que, cara, você fica nervoso com uma situação, é exatamente isso. Quando começa a acelerar o coração, você começa a ficar nervoso de o que eu vou falar, o que eu vou fazer, mesmo intuída, que você entra em desespero até na intuição, e eu tenho aprendido isso muito nos meus sonhos, quando eu vou fazer socorro, porque eu entro em desespero rápido, e o meu mentor fala, cara, calma, respira e canta. Aí, o que você fala no desdobramento? Eu quero a minha mãe. Juro, gente, já teve mais de 3 sonhos que eu vou tentar ajudar alguém,
mãe. E aí eu começo a falar pra ele, mas eu preciso da minha mãe. E ele fala, você precisa aprender a fazer as coisas sozinha. Juro, ele não tá mais aguentando. Mas eu acho que dessa passagem que a gente leu aqui, que eu acho que ela dá para uma palestra de 2, 3 horas, né? Porque dá para falar de provas e expiações, né, das doenças físicas ligadas às doenças perispirituais, de todos os corpos que a gente tem, né? Dá para falar muita coisa. Mas como a gente não tem muito tempo, eu vou falar uma coisa que me pegou, assim, um pedaço aqui, que me ressaltou, porque a gente está falando muito de oração, que é: aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que estaremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Essa frase instantaneamente me lembrou de um filme que a gente viu, que é Os Mensageiros 2. Eu não sei se vocês viram Os Mensageiros, né? É um filme muito, muito legal e me pegou uma parte do filme muito importante, assim, que ficou comigo. Não sei se é importante para os outros, mas para mim ficou muito... Ele era dono do Centro Espírita, né? Ele era o dirigente, né? Dono, a casa dele era o Centro Espírita. Todo mundo falava que ele era uma pessoa maravilhosa. E quando ele desencarnou, as pessoas não oraram por ele, porque achavam que ele era uma pessoa muito boa e que não precisava. Ele sendo dirigente do Centro Espírita. E ele estava tão nervoso com os problemas que ele tinha aqui, nervoso com a família, com a mulher, com os filhos, com o Centro Espírita em si, que ele esqueceu de rezar. Então você imagina, eu duvido vocês conseguirem imaginar, vocês que vão ao Centro Espírita, não precisa nem ser Centro Espírita, você que vai à igreja, você que tem uma religião, você olhar para o seu padre, você olhar para o dirigente do Centro Espírita, você falar que ele desencarnando, ele vai estar sofrendo, ele vai estar no umbral, ele vai estar preso aqui, porque você tem uma figura e você acha, não preciso rezar por ele porque eu sei que ele está bem. Gente, não existe isso. A gente precisa realmente unir os nossos pensamentos, unir as nossas sintonias, exatamente como o Tiago fala, e rezar por todo mundo. Eu tenho o meu melhor amigo, ele faleceu tem 2 anos. Eu choro falando disso, então eu fico meio nervosa. E toda vez que eu vou no Centro Espírita, toda vez, eu boto o nome dele na caixinha. Toda vez. Gente, ele era uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Ele é, porque ele tá vivo, ele só não tá aqui, né? E eu boto o nome dele. Aí a minha mãe falou, Regis não tá mais aguentando receber esse papel. Eu falei assim, ele pode não aguentar, mas ele vai saber que eu lembrei dele, tô mandando energia, porque é muito importante. Por mais que a pessoa seja maravilhosa, gente, a gente não sabe o que tá passando na cabeça dela. A gente não sabe como é que as pessoas estão. E se isso encarnado já é difícil, porque a gente não sabe como é que uma pessoa que você não vê há muito tempo tá. Gente, você sonhou com uma pessoa que você não vê há muito tempo, que você tem um carinho, faz uma oração, manda uma mensagem, sabe? É importante isso. Porque é você unir exatamente isso, as nossas orações, as nossas vibrações, os nossos pensamentos para o bem e para os desencarnados. Não é porque a pessoa era boa que ela não precisa de oração. Ora por ela todos os dias, ora por ela quando você lembrar dela, quando você ouvir uma música que você lembra, porque a oração é muito bom para tudo. No melhor dos cenários, se ela estiver maravilhosamente bem, com uma mansão no nosso lar, trabalhando pra caramba, assim, com a falante seguindo ela vai receber seus fluidos, ela vai usar para o trabalho, para outra coisa, entendeu? Porque ela recebe a sua oração. E esses fluidos que você está doando, essa energia que você está mandando para ela vai... Se ela não estiver precisando, ela vai redirecionar para alguém que está. Porque se ela for uma pessoa mesmo, ela com certeza está trabalhando, né? Então eu penso nisso. Eu falo, Regis, se você não estiver precisando da minha oração, usa para alguém que está precisando. Me manda para algum lugar, alguém que você conhece. Porque todo mundo está sofrendo em algum lugar, entendeu? E a gente sempre conhece alguém que está precisando de ajuda. Então é muito importante essa questão do encarnados ou desencarnados. Rezar também por todo mundo, mesmo que você achar, caraca, não é importante porque ele está bem. Assiste Os Mensageiros que você vai entender literalmente isso, assim, caramba, ele era dirigente de um centro espírita. Eu fiquei assim, cara, é isso, assim, não é porque a pessoa é maravilhosamente boa que ela não tem os problemas humanos, né? Que às vezes ele ficou ali por um problema que não era fútil, ele ficou ali por causa dos filhos, por causa da mulher, que é uma coisa que prende a gente. Por mais que ele conhecesse o mundo espiritual, que ele fosse médium, que ele soubesse tudo, a gente acha que não precisa, mas é muito, muito importante. Eu gostei muito disso. Gente, eu queria pedir desculpas para as mensagens que eu não consegui ler. Quer dizer, que eu não consegui ler no ar. Vou ler todas e já agradeço todas, porque foram muitas, né? Vocês são maravilhosos. Mas eu achei importante, né, a gente, né, terminar com o conteúdo, porque esse conteúdo é um conteúdo que toca a gente no coração e é importante tocar no coração. E eu queria finalizar, né, para que vocês lembrem. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, eu não sei qual é a sua prova, mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia, né? E eu sei que se você levar o seu pensamento até Jesus, Jesus vai até você. Então, às vezes, a gente está se sentindo enfraquecido, acha que não consegue nem terminar a oração do Pai Nosso. Quantas vezes a gente começa, Pai Nosso que estás no céu, santificado, e não consegue lembrar do restante? Repita, Pai Nosso que estás no céu, 10 vezes.
Pai nosso está no céu, Pai nosso está no céu, Pai nosso está no céu. Não interessa. Faça, nem que seja um mantra, e chama Jesus até você. Porque na hora que você começa a tentar criar a sintonia, o Pai, se for de coração, ele vai. Às vezes nem é de coração, ele já está ali só esperando para te dar a mão, né? Então, que Jesus nos abençoe, a gente tem que ir embora. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.